Um dia, Jesus estava reunido com os seus apóstolos. E eles fizeram um pedido maravilhoso para o nosso Senhor. E quem dera nós também pudéssemos fazer esse pedido nessa tarde para Jesus. Eles falaram assim: Senhor, ensina-nos a rezar. Quem já sabe rezar aqui? Eu ainda também não, eu estou na escola da oração. Os apóstolos, Senhor, ensina-nos, porque João Batista também ensinou os seus discípulos. O Senhor não vai nos ensinar também uma oração? Porque Jesus é mestre, é Senhor. E Jesus falou: tá bom, então, eu vou ensinar vocês. E qual foi a oração que Jesus ensinou? Vamos rezar juntos? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A oração do Pai Nosso não é somente uma fórmula, mas é um caminho que todos nós precisamos percorrer. E rezarmos a oração do Pai Nosso, por vezes, pausadamente. E hoje, um pedido do Pai Nosso nós vamos rezar aqui. O primeiro pedido do Pai Nosso é: santificado seja o vosso nome. Eu fiquei aqui na responsabilidade dessa primeira partilha com vocês, de um tema que é tão caro para o Carisma Canção Nova e para o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib. Já que nós somos família Canção Nova, nós, nestes 2 dias, partilharemos com vocês um pouco daquilo que é o Carisma Canção Nova. E o Padre Jonas Abib, ele por diversos lugares por onde ele passou, ele anunciou um projeto de vida que foi para a comunidade Canção Nova, que ainda é para a comunidade Canção Nova, mas um projeto de vida que nasceu do coração de Deus. O projeto da santidade. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada. É claro, gente, que parece que falar assim de santidade não é tão atrativo. Parece que pesa um bocadinho, né? Falar de santidade parece que é uma coisa tão da Idade Média, uma coisa do passado. E pensarmos em santidade, parece que a gente fala de pessoas tristes. Falar de santidade parece assim: meu Deus do céu, eu tenho que estar com as mãozinhas postas, ou eu devo sair deste mundo, eu tenho que ir para um convento, mas agora já não tenho idade mais. Eu tenho que ser padre, para eu ser santo, tem que ser padre, eu tenho que ser religioso. E o Padre Jonas, a partir daquilo que foi um grande grito do Concílio Vaticano II, inspirado por Deus, ele levou esse lema, esse projeto de vida, esse desafio também: ou santos ou nada. Ou santos ou nada. Mas em primeiro lugar, porque a santidade é o próprio Deus. Deus é santo, e 3 vezes santo. É bonito que na oração que nós fazemos na liturgia, nós dizemos a Deus: santo, 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 Senhor Deus do universo. Deus é santo, mas Deus também nos convida à santidade. Então, o Catecismo da Igreja Católica, se você quiser anotar aí, é até bom. Nós, por vezes, vamos perdendo essa realidade. A gente não traz mais Bíblia para os encontros, a gente não traz mais caderno, não é? Já fica aí a dica, fica a dica, pelo menos a Bíblia, gente. Se a gente vem para o encontro da igreja, temos que trazer a Bíblia. Claro que alguns trazem a Bíblia no telemóvel, e é bom também termos a Bíblia no telemóvel, mas não é possível santidade, não é possível conhecermos a Deus se nós não tivermos a Sagrada Escritura, e se nós não tivermos também a doutrina da igreja. Dentro dessa realidade da doutrina da igreja, quando nós falamos assim de palavra de Deus, não se entende somente como Sagrada Escritura. A palavra de Deus diz da Sagrada Escritura,
e também do magistério da igreja. Por isso que eu quero começar falando para vocês aquilo que o catecismo da Igreja Católica nos diz sobre a santidade, a partir dos parágrafos 1807 até o parágrafo 1815. E diz assim no parágrafo 1815: pedimos a Deus que santifique seu nome. Mas por que eu preciso pedir a Deus que santifique o nome dele se ele já é santo? Deus já é santo. Então por que eu digo assim, santificado seja o vosso nome? Na verdade, o catecismo vai nos explicar agora que pedimos a Deus que santifique seu nome porque é pela santidade que ele salva e santifica toda a criação. É pela santidade que ele santifica e salva toda a criação. Trata-se do nome que dá a salvação ao mundo perdido. Mas pedimos que este nome de Deus seja santificado em nós por nossa vida. Então, quando eu digo assim, santificado seja o vosso nome, o que eu estou rezando é que eu seja santo. É isso que o catecismo da Igreja Católica está dizendo. Que a minha vida seja santa. Que tudo aquilo que eu realizar seja santo. E quando nós que é como se nós, entre aspas, viu gente, nós manchamos o nome de Deus. Como que aquele que está dentro de você é santo, você não vivendo a santidade? Que discrepância. Então, chamar Deus para nos santificar, é isso que nós estamos fazendo nessa primeira petição. Que o seu nome seja santificado na minha vida e que o Senhor também me torne santo, ó Deus. Vamos continuar. Pois vivermos bem, o nome divino é bendito, mas se vivermos mal, ele é blasfemado. Repito, se vivermos bem, o nome de Deus é bendito e abençoado por nós. E nós nos tornamos bênçãos de Deus para este mundo. Mas o contrário, se vivemos mal, é blasfemado segundo a palavra do apóstolo. O nome de Deus está sendo blasfemado por vossa causa entre os pagãos. Então, eu não quero colocar um peso moral sobre nós, nem sobre aqueles que estão nos acompanhando, mas imaginemos, gente, nós que no domingo somos cristãos, vamos à missa, vamos à Eucaristia, mas no meio de semana nos portamos como pagãos. Na escola, no trabalho, nos nossos relacionamentos, dentro de casa. Olha o que o apóstolo disse: o nome de Deus está sendo blasfemado por vossa causa entre os pagãos. E é um grande escândalo. Não é ele que reza, não é ela que reza. Essa responsabilidade também nós pomos sobre nós. Não é ninguém que coloca. Porque à medida que nós conhecemos a Deus, nós também nos responsabilizamos. O próprio Senhor disse: a quem muito foi. Gente, não por uma, torna a dizer, não por uma carga moral. Não. Mas como diz um ditado lá no Brasil, eu não sei se esse ditado é falado aqui também em Portugal, a nobreza exige. Então, se somos cristãos, se rezamos o Pai Nosso todos os dias, não viver a santidade é como se nós dessemos motivo para este mundo blasfemar contra Deus. E continua o catecismo da Igreja Católica. Rezamos, portanto, para merecer ter em nossas almas
É duro pregar essa hora, viu? E para começar com um tema desse. E o padre cada vez mais tem que ser visível em você. Porque eu não sou tão santo ainda. Imagina 38 anos de idade. Quantas paixões aqui dentro de mim. Quantos desejos. Mas precisa morrer para a vida nova em Cristo renascer em mim. Se você perguntar aos que estão próximos de mim, vocês perceberão que não cheguei aonde eu preciso chegar. E eu não fui escolhido aqui porque eu sou o melhor da minha comunidade. Torna a dizer, eu fui escolhido talvez para essa pregação, para essa partilha, para eu me responsabilizar muito mais pela minha santidade. Por isso que, à medida que eu rezo, santificado seja o teu nome, eu estou pedindo, Senhor, sabe aquelas áreas que o Senhor conhece da minha vida, que ninguém percebe, que ninguém nota, porque tem tantas coisas que a gente nota por preconceito, por julgamento, mas quem nos conhece mesmo é Deus. E nós também, aos poucos, vamos nos conhecendo. E nós que podemos dizer, Senhor, o Senhor sabe do meu esforço, da minha luta. Muitos de nós podemos não valorizar uns aos outros. Mas nós, começando de cada um que está aqui, você precisa também valorizar o esforço que você tem feito pela sua santidade, pela sua busca por Deus. Porque se nós esperarmos os altares, os aplausos, pode ser que eles não cheguem para nós. Provavelmente não chegará. Mas eu tenho que ser primeiro a me aplaudir para dizer, olha, Padre Wellison, você podia ter falado isso e você não falou. Bendito seja Deus que está enchendo essa alma. Olha, você poderia acessar esse site, mas bendito seja Deus que não permitiu você acessar. Você poderia levar isso aqui que não é seu, ninguém está vendo. Não vai fazer falta para o outro, mas bendito seja Deus que a minha mão aquela hora fechou e eu fui embora. E só eu mesmo vejo, junto com meu anjo de guarda, as lutas. Por isso, meus irmãos, o catecismo disse, quando nós rezamos para merecer ter em nossas almas tanta santidade quanto é santo o nome do nosso Deus. Quando dizemos santificado seja o vosso nome, pedimos que ele seja santificado em nós que estamos nele, mas também nos outros que a graça de Deus ainda aguarda. Não somente eu sou beneficiado, mas quando eu rezo para que Deus seja santificado em mim, eu estou rezando também pelo outro, porque o outro também é beneficiado pela minha santidade. Quanto mais santo eu for, mais eu serei útil para este mundo. Quanto mais santo eu for, mais eu ajudarei este mundo. E continuando o catecismo da Igreja Católica, é por isso que não dizemos expressamente, vosso nome seja santificado em nós, porque pedimos que ele o seja em todos os homens. Santificado seja o vosso nome. Nós queremos que Deus seja santo em nós, e nós queremos manifestar a santidade de Deus. E Deus vai nos enchendo que tantas vezes as nossas atitudes, elas transmitirão a santidade de Deus. Ele agindo em nós vai ser uma realidade tão natural
eu partilho com vocês que ontem eu fiquei tão maravilhado pela graça de Deus, e eu vou contar isso aqui para vocês, até partilhava com o Léo que mora comigo na hora do almoço, eu nem estava recordando, mas eu lembrei na hora que a gente estava almoçando de algo que aconteceu comigo no confessionário ontem. E partilho com vocês para dar glória ao Senhor. Não é para vaidade, porque eu acho que é uma realidade tão simples, mas a santidade de Deus vai agindo em nós, porque é tão fácil falar daquilo que a gente faz de ruim, mas quando Deus nos quer como instrumento dele é tão bom, gente. Eu estava ontem no confessionário, e de tempos em tempos, algumas pessoas que sabem que eu atendo na segunda e na sexta no confessionário, vão lá para confessar, às vezes querem uma direção, fazem uma partilha. E teve uma senhora que, de tempos em tempos, ela vai lá porque gosta de se confessar comigo. Eu atendi, escutei, e eu comprei da nossa loja Canção Nova um livrinho de orações selecionadas. Tem oração de renúncia, oração para cura e libertação. Eu gosto de rezar com o povo, gosto de rezar também, rezo, né, com esse livrinho. E eu percebi que tinha uma oração ali que ela precisava fazer. Eu falei, olha, na nossa loja vende esse livrinho aqui, depois só que tiver tempo, não estou querendo que só compre nosso não, mas acho que vai ser bom para te ajudar a rezar. Ela falou, quanto é, padre? Eu falei, olha, eu acho que é mais ou menos esse valor aqui. Aí eu pensei na mesma hora, dá para ela. Deixa ela levar esse livro. Eu falei assim, olha, a senhora pode levar. Ela falou assim, não, mas eu quero dar o dinheiro para o senhor vai e compra outro. Eu falei, não, eu quero te dar. Na mesma hora ela começou a chorar. Sabe por que ela começou a chorar? Porque ela vive sozinha. E ela disse, há quantos anos, padre, alguém não me oferece uma prenda? Há quantos anos alguém não me oferece uma prenda? Gente, era um livrinho usado. Mas, sensível à graça de Deus, e nós podemos também, leva. Estou contando isso para percebermos que, quando a gente diz para Deus, santificado seja o vosso nome, poderia passar isso despercebido, vocês não precisavam saber, porque não é uma coisa extraordinária, uau, não. Mas ela poderia ter saído daquele confessionário dizendo, hoje um padre me atendeu, foi que nem um cavalo. Foi bruto, foi grosseiro, não me escutou. Mas eu fiquei tão feliz de perceber que o padre que Deus me deu, o sacerdócio que Deus me deu, está acontecendo na vida das pessoas. Padre, há tantos anos que alguém não me oferece uma prenda. E nós, na Canção Nova, nós fizemos um panfletinho, né, um papelzinho lá com a oração do sangue de Cristo, da ladainha do sangue de Cristo, já que estamos no mês do preciosíssimo sangue. Falei, leva esse aqui também para a senhora. Ela diz assim, isso aqui eu vou emplastificar, que eu ganhei do Padre Welles. Gente, às vezes são gestos tão simples que faz a diferença na vida das pessoas. É a santidade de Deus acontecendo em nós. Nós pensamos que para a santidade de Deus acontecer, nós precisamos fazer algo, realidades extraordinárias. E pode ser que nós nunca chegaremos às realidades extraordinárias, mas Deus quer que nós sejamos instrumentos dele no ordinário da nossa vida. No ordinário. Porque muitos de nós não vamos bilocar, como o Padre Pio. Tantos de nós não receberemos as chagas, como São Francisco de Assis. Quantos de nós não multiplicaremos pães? Não multiplicaremos nozes, como aconteceu com Dom Bosco. Mas quantos de nós podemos viver a santidade no ordinário da nossa vida? É possível ser santo. Deus nos quer santo. E Deus quer santificar este mundo através de nós. Na sua casa, quantas oportunidades você tem para ser santo? No seu dia a dia, quantas oportunidades que a divina providência lhe dá para que você possa viver a santidade? Então, meus irmãos, a santidade é possível para todos. E santo é sinônimo, ser santo é sinônimo de felicidade. Por isso, se você abrir a sua Sagrada Escritura aí, no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, você vai escutar de Jesus, bem-aventurados, felizes. E você vai perceber que a bem-aventurança, e nós podemos abrir juntos, vamos abrir juntos? Mateus 5.
É o coração do Evangelho. São as bem-aventuranças. Mateus 5. Amém? Vocês estão bons de Bíblia, melhor que o padre. Ao ver a multidão, Jesus subiu a um monte. Depois de se ter sentado, os discípulos aproximaram-se dele, tomou a palavra e começou a ensiná-lo, dizendo: Wallace, por favor, toca alguma coisinha, gente. Vamos fazer essa experiência de subir ao monte? Vamos? Sim ou não? Então tá bom, agora você vai se colocar dentro desse texto. Você agora é este que viu Jesus. Você viu Jesus e ele viu você. Ao ver a multidão, Jesus subiu a um monte. Depois de se ter sentado, os discípulos aproximaram dele. Feche os teus olhos agora. Imagine você agora sentado aos pés de Jesus. Você ali, sentadinho aos pés dele. E ele vai falar a você. Como nós estamos aqui agora, sentados, para escutar o Senhor Jesus. É a Ele que nós vamos escutar nesta tarde. Você não está escutando simplesmente o Padre Wellison. Você veio escutar Jesus, porque só Ele tem palavras de salvação. Sente agora aos pés do Mestre. Sente agora aos pés de Jesus, para Ele lhe falar. Escritura. O importante agora também é você escutar, mas com os teus olhos fechados e com o coração aberto. Essa palavra não ficou no passado. Essa palavra é para agora. Essa palavra é atual, essa palavra é viva. Então ele tomou a palavra e começou a ensiná-los. E eu digo, Senhor, ensina-nos nesta tarde. Ensina-nos a santidade. Ensina-nos, Senhor, o caminho da bem-aventurança. Ensina-nos, Senhor. E ele disse: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo gênero de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação. Você pode abrir os teus olhos agora. Imagine, gente, naquele dia que essa multidão escutou esses conselhos, foram conselhos revolucionários. Jesus ensinou totalmente o contrário do que o mundo ensina. Gente, desde quando a pobreza é sinônimo de felicidade? Mas Jesus estava dizendo aqui, pobres em espírito, ou seja, pessoas desapegadas de si, das coisas. Pessoas que são leves. Você já viu que tantas vezes nós somos pesados, não somente pelo o quilo que nós temos no corpo, os quilos que nós temos no corpo,
mas porque, infelizmente, nós estamos pesados de mágoas, de ressentimentos. Felizes aqueles que são pobres em espírito, despojados deles mesmos. Essa primeira bem-aventurança, essa primeira felicidade, já foi um espanto para toda aquela gente. Como assim? Como é possível ser feliz sendo pobre? Aí Jesus disse, porque deles é o reino dos céus. É uma bem-aventurança que nós não contemplaremos quando a gente morrer. É uma bem-aventurança que a gente já toca neste momento, aqui. Porque nós já podemos viver essa felicidade de sermos pobres em espírito hoje. Hoje. Você já viu que o que causa muitas vezes as guerras no mundo é exatamente porque as pessoas estão buscando poder. Quem manda mais? Imagine nós reunirmos aqui todos aqueles que são conselheiros da ONU, e se nós pudéssemos ler para eles as bem-aventuranças. Esse mundo, meus irmãos, com certeza transformaria, porque a grande disputa deste mundo é para perceber quem manda mais, quem tem mais terra, quem tem mais poder. Qual é a grande potência do mundo? É os Estados Unidos? É a Rússia? É toda a Europa junta? Felizes os pobres em espírito. Felizes. Depois Jesus continuou. Felizes os que choram. Gente, desde quando a gente pode juntar felicidade com choro? Mas felizes aqueles que choram estando em Deus. Não choram por desespero. Mas a vida por vezes vai se encarregar também de derramar algumas lágrimas. E o Papa Francisco diz, benditas lágrimas que lavam os nossos olhos para nós enxergarmos melhor. E chorar não é pecado. Chorar não é mal. Mas chora e será consolado por Deus. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Escute bem isso. Mansidão. De você nós podemos dizer, você é uma pessoa mansa, humilde. Gente, a mansidão nos leva a possuir não a terra, uma terra que nós vemos, não é, mas a terra do outro, do coração do outro. Possuirmos o coração do outro. A mansidão abre portas para nós. Felizes aqueles que são mansos, como as pombas, Jesus disse. Felizes os que têm fome e sede de justiça, aqueles que não aceitam as injustiças, aqueles que não se calam diante do mal. Felizes são estes. E depois Jesus continua. Felizes os misericordiosos. Oh, gente, quanto nós precisamos usar misericórdia. Verdade ou não é? Fala para a pessoa que está do seu lado, seja mais misericordioso. Seja mais misericordiosa. Vai lá, fala para ele, fala para ela. É interessante que todos nós queremos misericórdia, sim ou não? Mas o próprio Jesus também disse no Pai Nosso, para nós pedirmos ao Pai, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantos estão tomando muitos remédios porque não perdoam? Quantos poderiam deixar aqui uma sacola de remédio se decidisse hoje pela misericórdia? Mas porque insiste no orgulho, porque insiste no coração fechado, vai adoecendo. Quer misericórdia, mas não dá misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E falar de pureza hoje neste mundo tão sexualizado é tão difícil, gente. Mas nós precisamos nos comportar cada vez mais, ajudando o outro também a ser puro. Pergunto para você agora, você é uma pessoa pura? O que você assiste no telemóvel é puro? O seu matrimônio é de castidade? E assim por diante. Pureza nos leva a ver Deus, a escutar Deus. Mas não somente uma pureza na nossa sexualidade, a pureza também de intenção. O que eu faço é para eu sempre obter vantagens?
com qual intenção eu faço isso? Hoje eu posso me perguntar com qual intenção eu estou pregando aqui a palavra de Deus. Qual é a minha intenção? Pode ser que não tenha intenção reta no meu coração. E a gente pode usar das coisas santas e nós nos perdermos dentro dessas coisas santas. Bem-aventurados puros, porque verão a Deus. É o caminho de santidade. E depois lá no versículo 48, você está aí com a Bíblia? Versículo 48. O que Jesus disse no versículo 48, nesse capítulo 5? Quem está aí com a Bíblia? Versículo 48, o que foi dito aí? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Deus é perfeito, Deus é santo, e Deus nos convida à santidade. E foi o grande pedido lá no Antigo Testamento, no Levítico, no livro do Levítico, Deus falou: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Passado mais algum tempo, Jesus falou o sermão da bem-aventurança, e ali está para nós, gente, o grande caminho de santidade. Se nós seguirmos por esse caminho, nós seremos santos. E terminado de falar aí, Jesus, sede santos. Se você abrir 1 Pedro, porque os apóstolos também escutaram de Jesus sobre a santidade. 1 Pedro, Pedro vai falar também para aquela comunidade: sede santos, porque foi para isso que Deus nos fez. Depois São Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, ele vai também chamar aquela comunidade à santidade. Depois, se você for em Efésios capítulo 1, versículo 4, também ele vai dizer sobre a santidade. Ou seja, gente, nós somos criados para a santidade e nós devemos ser santos. E para nós continuarmos, eu quero partilhar com vocês, em segundo momento, nós escutamos a Sagrada Escritura, o magistério da igreja, mas eu quero partilhar com vocês aquilo que nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, disse a respeito da santidade. E vou terminar depois com Bento XVI. Dá uma espreguiçada aí se você estiver com sono. No dia 21 de junho de 1991, faleceu a Isabel Cortez, em São Gonçalo dos Campos. Isso é o Padre Jonas escrevendo. Isso aqui são documentos internos da comunidade Canção Nova. Foi um momento de muita dor para toda a Canção Nova. Seu corpo foi transportado de avião de Salvador até São Paulo e daí para Lorena, onde reside a sua família. E não sei se vocês sabem, a Isabel Cortez, ela faleceu porque ela levou um grande susto. Ela estava trabalhando na rádio e era uma mulher que pregava sobre a santidade, denunciava o pecado e que estava incomodando. Então, tinha um grupo lá que já não gostava da pregação dela, uma realidade também política, e ela não brigava por política, ela falava as verdades que tinham que ser ditas mesmo. Entraram na rádio armados, ela levou um grande susto, a tensão elevou, ela tinha diabetes, entrou num quadro dificílimo e morreu. O Padre Jonas gostava demais dessa menina. Foi uma grande dor para ele. E no dia que o corpo dela chegou em Cachoeira Paulista, não é? Na missa de corpo presente, que procedeu o sepultamento, eu lancei o desafio a toda a comunidade Canção Nova: ou santos ou nada. Aproveitamos o fato de estarmos todos juntos e reunimos a comunidade na tarde do dia seguinte. Era um dia 23 de junho, era um domingo. Depois de uma longa conversa com toda a comunidade, dos que participaram, percebi que uma decisão muito importante precisava ser tomada. Era necessário e urgente redirecionar toda a nossa comunidade. Tomei uma decisão heróica, o Padre Jonas escreveu. Eu iria me retirar pelo tempo que fosse necessário para, na oração, buscar os rumos novos de Deus para a comunidade. Logo em seguida ele foi para um mosteiro. Cerca de 40 dias o Padre Jonas ficou retirado. Ele orou, humilhou, arrependeu, reviu os acontecimentos à luz da palavra, ouviu as pessoas. Ele debruçou sobre os nossos escritos e foi lá, como fruto que brotaram, os documentos que estão seguindo aqui, que eu vou partilhar para vocês, que ele deu o nome de retomada. Então o Padre Jonas dizia: minha comunidade, para ela ser santa, ela precisa de uma grande retomada.
Então, gente, se a comunidade precisava de uma retomada, era sinal que a coisa não estava boa. A primeira retomada que o Padre Jonas colocou para nós, a comunidade Canção Nova, sabe qual foi? Volte a rezar, Canção Nova. Porque a santidade brota da intimidade com Deus. Volte a rezar. Está aqui, ó. A primeira retomada, nossa vida de oração. É sinal que alguns na Canção Nova não estavam rezando tão bem. Se o Padre Jonas ficou 40 dias lendo, escutando, rezando, ele mandou a comunidade de Canção Nova voltar a rezar. Volta a rezar a Canção Nova. Volta a rezar a Canção Nova. E como que era essa oração? Primeira coisa, leia a Bíblia. Vocês precisam ler a Bíblia. E o Padre Jonas falou assim, já que nós estamos num tempo de retomada, a dose tem que ser uma dose boa. 40 minutos de meditação da palavra de Deus. Quantas vezes por dia, Padre Jonas? Por dia não, por semana. Todos os dias. Inclusive domingo, porque domingo também você almoça e janta. Voltemos à palavra de Deus. Você quer ser santo, sim ou não? Você é família Canção Nova, sim ou não? Então você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer Deus, para você amá-lo mais. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga aí, vamos ler a Bíblia? Se você não tem, vai lá fora e compre uma depois. Depois, gente, depois da palavra de Deus, o que a gente precisa? Eucaristia. Nós estamos com fome, então vamos comer mais. Eucaristia, se possível, diária. Mas pelo menos no domingo a gente não pode faltar. Foi o tempo que o Padre Jonas falou, voltemos à Eucaristia todos os dias para a Canção Nova. Mas eu quero dizer para você, se você está afastado da Eucaristia pelo menos no domingo. Se for possível outros dias da semana, também. Depois, o que o Padre Jonas falou? Canção Nova, volte a rezar o terço. Vamos embora. Tem gente que talvez está sem rezar o terço. Volte a pegar na arma para a gente vencer as nossas guerras. Rosário. Volte a rezar o rosário. As 5 pedrinhas. Depois, o que o Padre Jonas ensinou para a comunidade Canção Nova? Que nós precisávamos também suplicar a misericórdia do Senhor. Rezarmos pedindo a misericórdia. Depois ele continuou, tem mais, gente. O Padre Jonas diz assim, olha, voltemos com maior empenho nossos retiros. Participarmos mais, darmos mais qualidade aos nossos retiros. Fazermos retiro, buscarmos mais momentos com Deus. É possível você viver isso também? Sim ou não, gente? É possível. É possível, hoje nesse Portugal, quantas coisas são feitas, gente, para nós buscarmos mais a Deus, levarmos a nossa família. Tem movimento A, movimento B, grupo de não sei do que. Voltemos mais para o Senhor, dediquemos mais tempo para Deus. Depois, o que o Padre Jonas nos ensinou? A comunidade precisa rezar mais carismaticamente. Ou seja, o Padre Jonas está dizendo, a minha comunidade precisa de um batismo no Espírito Santo. O que é isso, meus irmãos? É o Espírito Santo que vai nos santificando, porque sem o Espírito Santo ninguém é santo. Canção Nova, volte a rezar mais, e volte a pedir o Espírito Santo, volte a suplicar a graça dos carismas, volte a orar em línguas. E eu quero dizer para você, meus irmãos, se tem aqui algumas pessoas que ainda não viveram essa graça de ser batizado no Espírito Santo, neste final de semana Deus quer conceder a você a graça de ser batizado no Espírito Santo. Uma pregação que eu escutei do padre, para eu falar para vocês aqui, ele dizia que a oração em línguas não é somente para um momento de assembleia, isso eu já sabia, mas ele dizia, nós precisamos orar no Espírito, orar em línguas, porque é o Espírito Santo que orando em nós vai naquelas áreas que a gente não consegue ir, e vai fazendo em nós, porque nós temos traumas, nós temos complexos, nós temos feridas, e é só o Espírito Santo que vai dar essa graça da cura. Vamos fazer isso agora? Feche os teus olhos. Que o Senhor nos batize nessa santidade. Se você não orava no Espírito, que você abra de fato a sua boca e ore, ore, ore. Ore porque Deus te quer santo. Deus te quer íntimo dele. Amém.
O que mais que o Padre Jonas ensinou para a Canção Nova? Você quer saber, sim ou não? O Padre Jonas falou assim: minha Canção Nova, Jesus está vivo no sacrário. Ele diz assim: a quinta-feira é nosso dia especial de oração. O centro será Jesus Eucaristia. Cada um tire no decorrer do dia um momento especial de adoração. Ô gente, eu falo isso aqui para vocês com tanto carinho, que nós estamos numa terra que foi ensinado para nós que a gente tem que adorar Jesus. Antes de Nossa Senhora chegar nessa terra, veio o anjo que ensinou o valor da adoração. Meu Deus, eu creio, adoro, mas na hora que rezar o adoro, não, peraí, na hora que rezar o adoro, muitos podem ir embora, porque já não adoram mais. Senhor Padre, essa igreja está fechada, ela precisa ser aberta para nós rezarmos. Eu quero adorar Jesus, Senhor Padre. Qual que é a hora de adoração aqui? Gente, a gente precisa, neste Portugal cada vez mais, buscar as nossas igrejas para nós adorarmos o Senhor Jesus Cristo. Aplauda isso, por favor. As igrejas não podem ficar fechadas e Jesus fica lá, sozinho. Mas ele fica sozinho porque nós não vamos. Ah, Padre, é tão difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que sua vida é corrida. Eu sei. Mas será que uma vez por semana você não consegue tirar alguns minutinhos para adorar o Senhor? Quando eu não era da comunidade Canção Nova, eu trabalhava de office boy. Eu trabalhava no escritório de contabilidade. Eu trabalhava de bicicleta, eu era bem magrinho. Eu andava naquela cidade entregando documento para cima e para baixo. E tinha igreja que ficava aberta lá na minha cidade, uma das igrejas. E eu passava de vez em quando, eu deixava o serviço e ia lá e ficava rezando um pouquinho. Trabalhava. Mas eu falava, eu quero ficar um pouquinho com Jesus aqui. Passava lá, ficava alguns minutinhos, depois eu seguia a minha vida. Mas teve um dia, para minha surpresa, eu cheguei lá, sabe quem estava na igreja rezando? O meu patrão. Opa, o que vai acontecer hoje? Cheguei lá, rezei, depois eu, vazei. Peguei, ele vai chamar minha atenção. Você está trabalhando ou está rezando? Quando eu cheguei no escritório, ele falou assim, ei, Wellison, hoje nós nos encontramos no melhor lugar, né? Na igreja. Que bom que a gente estava lá rezando, né? E ele, quando ele soube que eu queria ser padre, foi a alegria daquele homem, porque era católico. Então, será que a gente não consegue tirar alguns minutinhos para nós irmos na igreja, principalmente talvez na quinta-feira, montarmos um grupo de adoração? Isso é santidade, rezarmos, buscarmos mais a Deus. É possível ou não, gente? É sim, não é? Aí nós vamos poder rezar a oração completa. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam. Que nós não façamos parte da segunda oração. Peço-vos perdão para os que não creem e não adoram. Que a gente faça parte da primeira oração. Eu creio, eu adoro, eu espero e eu amo a Deus. A primeira oração nós temos que estar aqui, viu, gente? Nessa primeira oração. Depois, o que o Padre Jonas pediu para a Canção Nova? Quer saber? Ô, Canção Nova, volte a fazer jejum, pelo amor de Deus. Ah, Padre Wellington, isso é tão difícil. Você não sabe a saúde que eu tenho. Mas a gente, deixa eu fazer uma pergunta. O doce é gostoso, não é? Mas é tão saudável para a nossa vida? Será que um dia da semana você não pode tirar um docinho e oferecer para Deus? A igreja diz que toda sexta-feira é dia de penitência. Toda sexta, a igreja quem diz? Será que a gente não consegue na sexta-feira deixar de comer carne e oferecer para Deus? Será que não? É possível, então voltemos ao jejum. Quem consegue fazer o jejum? E o Padre Jonas escreveu um livrinho sobre as práticas do jejum. Diversos tipos de jejum que nós podemos fazer. Oração do corpo, jejum. E depois, gente, por fim, ele falava para nós que nós precisávamos fazer o que mesmo? Nos confessarmos. E a igreja diz que, a igreja, os santos dizem que o santo não é aquele que nunca pecou, mas é aquele que não desistiu, aquele que está lutando. Por
Por que Jesus caiu 3 vezes do caminho para o Calvário? Ele não é Deus? Para nos ensinar, para nos dar o exemplo que a gente precisa levantar sempre, 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 sempre. E por vezes também, gente, a providência se encaminhará de nós tocarmos também nas nossas misérias, para nós sermos mais humildes. Confissão mensal, ou quando necessário, confissão. E depois o Padre Jonas foi fazendo outras retomadas com a comunidade. Foram 5 retomadas. É que a coisa não estava boa, não. Eu li para vocês a primeira retomada e já tinha serviço para fazer, não tinha muito trabalho. A intimidade com Deus. Depois o Padre Jonas foi dando as retomadas. Vamos retomar porque Deus nos quer santos. Ou santos ou nada. Ou santos. E uma das coisas que o Padre Jonas nos ensinou a santidade, e eu partilho com vocês também, rapidamente. O Padre Jonas, dentro das retomadas, ele dizia para nós que nós não podemos fazer do centro da nossa vida a televisão. E hoje em dia, atualizando, nós não podemos fazer da nossa vida o telemóvel. O Padre Jonas diz: Canção Nova, cuidado com as músicas que vocês escutam. Canção Nova, cuidado com aquilo que vocês assistem. Eu vou só relaxar. E de canal em canal, e de páginas por páginas, uma hora a tentação chega. E o Papa Bento XVI dizia que se nós queremos ser santos, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a desordem na nossa vida. Quando Deus deixa de ser o centro, e as coisas e as pessoas ocupam o lugar de Deus, ou seja, tempos e tempos aqui, horas e horas aqui, vai me levar para o pecado. O Padre Jonas diz: Canção Nova, para de escutar músicas profanas. Músicas que falam de... Não vou falar aqui. Mas que falam... Isso eu posso falar, que falam de adultérios. Música que, infelizmente, as pessoas dançam. Aqui talvez em Portugal nem tanto, mas lá no Brasil, o povo vai até o chão dançando. Músicas carregadas de malícias. Cuidado, Canção Nova. Estejam atentos, Canção Nova. E para nós encerrarmos, gente, depois do que o Padre Jonas falou, eu termino com o que o Papa Bento XVI falou-nos em uma catequese há muito tempo atrás. O Papa Bento XVI deu grande testemunho de santidade também para nós. Ele diz assim, o que é a santidade? O que é ser santo? A santidade, a plenitude de vida cristã não consiste em realizar empreendimentos extraordinários. A santidade não é fazer coisas extraordinárias, eu já falei isso para vocês. Mas em unir-se a Cristo e viver os seus mistérios, em fazer nossas as suas atitudes. O que é ser santo? Ser como Cristo. Como o Padre Zezinho cantou, eu gosto tanto, amar como Jesus amou, falar como Jesus falou. O Papa Bento XVI, ele escreveu, unir-se a Cristo e viver os seus mistérios e fazer nas nossas vidas o que ele fazia. Pensamentos e comportamentos. Ele dizia, a medida da santidade é dada pela estatura que Cristo alcança em nós. Quanto mais Cristo viver em nós, mais santo nós seremos. Desde quando que sejamos moldados pela força do Espírito Santo e a nossa vida seja a vida de Deus. Depois, como podemos percorrer o caminho da santidade? Como podemos responder a essa chamada? Posso fazê-lo com as minhas próprias forças? Eu quero ser santo, mas eu vou ser santo com as minhas próprias forças? O Papa respondeu, uma vida santa não é fruto do nosso esforço. E quem me torna santo é o Espírito Santo, que nos anima a partir de dentro, e a própria vida de Cristo ressuscitado, que nos é comum a cada um de nós e vai nos transformando. Depois, outra pergunta que o Papa fez. Como pode acontecer que nosso modo de pensar e as nossas ações se tornem pensar e agir com Cristo e de Cristo? Qual é a alma da santidade? Ele disse, a alma da santidade é o amor. Eu não vou falar muito porque será a próxima pregação do Chair. Não é possível ser santo se você não amar. Não amar a Deus e não amar o próximo. Qual foi o grande testemunho que Jesus disse do amor ao próximo? Aquele que cuidou do homem caído. Quem é meu próximo?
aquele que usou de misericórdia. Eu abro um parênteses só para dizer que na passagem desse bom samaritano, o que estava caído não pediu que ele fizesse alguma coisa. Quantos de nós queremos ser santos, mas de braços cruzados, esperando que outros nos peçam? Faz alguma coisa para mim. Dentro de casa, estou vendo aqui esses adolescentes, esses jovens, né? A gente tem que esperar pai e mãe pedir. A gente está vendo que está sujo, a gente está vendo que precisa tirar. Dentro do nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, não pediu para mim, eu finjo que não vejo. Mas o bom samaritano, ele não esperou aquele que estava caído pedir. Ele viu e fez alguma coisa. Ele não foi omisso. Quantos de nós, infelizmente, cruzamos os braços dizemos, isso não é lá comigo, que outros resolvam. Quer ser santo sem ter que se rebaixar, sem ter que se humilhar. Então, ser santo pelo amor. O que é essencial? E o Papa Bento XVI disse que, eu vou terminar lendo isso para vocês. O que é essencial para nós sermos santos? Nunca deixar de passar um domingo sem um encontro com Cristo. Na Eucaristia. Isso não é mais um peso, mas é uma luz para toda a semana. Nunca começar e terminar o dia sem pelo menos um breve contato com Deus. E viver o amor. É possível ser santo? E ele dizia, por isso que todos os anos, todos os dias, é apresentado um santo para nós na nossa igreja. Mas ele dizia, quantos santos ficarão no anonimato? Quantos santos não serão reconhecidos e que estão do nosso lado? E que nós precisamos viver esse exemplo desses santos do dia a dia. Eu gostei muito de uma frase, e partilho com vocês, uma frase de um livro que eu estou lendo, Paz na Alma, que o venerável Futoshi, ele dizia assim, a questão mais importante não é o que será de nós. O que vai ser de mim? O que vai ser desse mundo? A questão mais importante não é o que será de nós, mas a questão mais importante é o que seremos? O que seremos? E a resposta é os santos ou nada. O que seremos? O que seremos? O que será de nós? O que será de nós? O que é que nós seremos? Vamos ficar de pé. Vamos pedir essa graça da santidade, de sermos santos no amor, na fidelidade a Deus. Que o Senhor nos ajude. Se você precisa retomar, faça como o Padre Jonas fez com a Canção Nova. Canção Nova, retome, porque vocês são consagrados a Deus. E o nosso caminho é os santos ou nada. Os santos ou nada, mas queremos ser. Os santos ou nada, os santos ou nada, mas com a mão no nosso coração vamos cantar ou santos ou nada, ou santos ou nada, mas queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada, mas assim em meu pensar, em meu pensar, em meu sentir, em meu sentir, quando eu falar, na hora de decidir, em todo o meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, ou santos ou nada, decididos, ou santos ou nada, mas queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada, ou santos
santos ou nada. Mas, de novo, em meu pensar, isso, em meu sentir, olha, quando eu falar, na hora de decidir, na hora de assim, ó, em todo o meu proceder, acima